Fala, torcedor! Saudações rubro-negras! Estamos aqui com um corte aqui do Seleção Esporte TV. Vamos ver aqui o que a imprensa esportiva está falando. Vai falar do jogão de amanhã entre Fluminense e Flamengo, hein? Grande jogo, né? As duas equipes aí vêm de grandes vitórias, né? O Flamengo vem de uma goleada em cima da Portuguesa de 5-0 e o Fluminense, né, vem de um grande jogo em cima do Vasco, né? O Fluminense que não vinha tão bem, enfrentou o Vasco e venceu de virada, né? Levou um susto ali, mas o Fluminense com o bom time que tem, é mais time que o Vasco e conseguiu a virada. E aí, pra você, quem vence amanhã? Fluminense ou Flamengo? Eu acredito no Mengão, hein? Eu acredito no Mengão que a gente vai vencer mais uma. Amanhã o Flamengo, né, que não vai contar com o De La Cruz, mais um desfalque aí pra equipe, mas temos o nosso Coringa, né, o Gerson. Vamos falar aqui também do pai do Gerson, né? Pai do Gerson que pediu valorização salarial para o seu filho. E vamos rever, né? O que vai dar. Se o Flamengo vai aumentar o salário do Gerson ou não. Que o homem merece, viu? Vamos ver jogando muita bola. É o grande jogador do Flamengo na temporada. E na temporada também. Na temporada passada também. E é isso aí, minha nação. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nada do nosso Mengão, hein? Ajuda nós aí. A gente está iniciando agora o nosso trabalho. E a gente precisa bastante da ajuda de vocês, hein? Meus agradecimentos a todos vocês que acompanham o nosso canal. Vamos para o vídeo. Vai ter Fla-Flu nesse fim de semana. E a maneira como esse jogo está sendo encarado, já parece que a gente já aqui estão os principais personagens que a gente colocou do Fla-Flu. Uma das manchetes desse jogo é que o Flamengo do Felipe Luiz vai encarar o único time que derrotou o treinador, por enquanto, numa passagem que tem mais títulos que derrotas. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente relembra para vocês, num jogo em que o próprio Felipe Luiz admitiu que houve falhas do trabalho dele na partida. Não sei se vocês têm memória desse jogo. Que, de certa forma, o Flamengo abriu mão desse jogo. Você lembra? Porque ele fez a inversão na tabela com a Copa do Brasil. Lembro. Para não perder os jogadores na data Perfeito. FIFA contra o Corinthians. Perfeito. A CBF aceitou o pedido do Flamengo de jogar a semifinal para o fim de semana e trazer a rodada para o meio de semana. Foi pós-data FIFA, né? Mas o Fluminense, eu comentei esse jogo aí. O Flamengo começou bem o jogo, mas o Fluminense depois foi se acertando. A partir do momento que o Mano, no intervalo, pôs o Ares em campo, que vinha do jogo da seleção colombiana, o Ares acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo no segundo tempo, levou o Fluminense à vitória. O Fluminense estava numa situação difícil no campeonato, essa vitória, à época, ela deu um gás para a reta final do clube, que já sofreu bastante, mas foi uma vitória assim, indiscutível do Fluminense, um 2-0 indiscutível do Fluminense. Jogou melhor. A derrota já foi merecida por essa mudança bizarra de datas que deveria ter sido vetada pela CBF, né? Mas no jogo, em campo, o Fluminense foi melhor, mereceu vencer. Eram contextos diferentes, né? Eu acho que o Flamengo chega consideravelmente melhor, embora a vitória contra o Vasco tenha colocado o Fluminense em uma rota de ânimo diferente da que vinha, porque quando empata com o Boa Vista jogando mal, toma 1-0 do Vasco, aquilo tinha tudo para degringolar. Mas o time mostrou uma força que a gente não vê em todos os momentos, principalmente nesse começo de temporada de reação, né? Reagiu bem. Vai ser um jogo legal de ver. Sempre né? Fla-Flu, qualquer Fla-Flu por si só é legal. Quando a gente vê os personagens que estão no telão, Jogão, é um privilégio Flamengo poder e ver um jogo. Fluminense. E há um clichê sobre clássicos, segundo o qual as diferenças tendem a diminuir naqueles 90 minutos específicos da rivalidade. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que o momento do Flamengo, nesse começo de temporada, é bem melhor que o do Fluminense. É meio time do Fluminense. Mas insisto, é um Fla-Flu. Que tem esse histórico, inclusive, como tantos outros clássicos, do time que está pior, muitas vezes, conseguiu naquele dia específico anular essa diferença. Viu, André? Vai um elogio ao Mano, que vinha muito criticado pela torcida do Fluminense nesse início de temporada. Eu acho que ele foi o grande vencedor do clássico de quarta-feira contra o Vasco. Embora o Ares tenha jogado muito também, falar do Ares é chover no molhado, mas o Mano botou um time super para frente, né, nesse dia, um time leve, com força física no meio campo, né? Tinha o Hércules, tinha o Martinelli, pôs o Riquelme na ponta direita, o Ares no meio, o Canóbio na esquerda, o Cano centralizado, centroavante e tal. Então, o Fluminense tomou um susto, tomou aquele gol do Vasco 1 minuto, mas depois foi aos pouquinhos se achando, ainda que não tenha feito uma partida brilhante, poderia ter ganho até com mais sobra o jogo de quarta-feira contra o Vasco, porque foi melhor, teve mais chance, errou assim, um passe final, umas decisões ali num contra-ataque e tal.
E o Mano foi muito bem nas substituições também, Golaço. deixando o nível do Fluminense não cair. O Enquanto o goleirão Vasco ainda ficou teve no uma meio, atuação mas muito achou que ia ser apática embaixo. e as mexidas do Vasco também não surtiram efeito e tal. E o Fluminense, eu achei que pro Mano foi um clássico importante, sabe? Além da vitória e ainda manter o Fluminense com chance, mas acho que o Mano deu uma boa resposta, ele que vinha muito Cara, criticado. eu acho que os clássicos que já aconteceram entre times cariocas ficaram muito ruins pro Vasco, até quando ele não jogou. Porque o Botafogo, no primeiro jogo da temporada, cara, dominou o Vasco. Depois o Vasco perde do Fluminense, que vinha mal. E a vitória do Flamengo sobre o Botafogo escancarou como o Vasco tá mal. Porque se o Botafogo, que não foi páreo pro Flamengo, conseguiu vencer o Fluminense sem tanta dificuldade, o Fluminense vai lá, vence o Vasco que estava invicto. O Flamengo ganhou do Botafogo, que ganhou do Fluminense, que ganhou do Vasco. Isso. É isso. Eu acho que tá ruim pro Vasco, na verdade, cara. Os clássicos do Rio de Janeiro têm escancarado uma fragilidade já Coitado esperada do Vasco. no time vascaíno. Mas o assunto é Fla-Flu, Não ganhou o colocando as clássico. escalações lado a lado. Os nomes também dão essa sensação óbvia da superioridade do Flamengo nesse momento. Acho que são times de patamares diferentes. mano Não a sei se mano, vocês quem é melhor? concordam. Eu vejo assim. Fluminense ou Flamengo? De La Cruz tá fora do jogo. De La Cruz tá fora, viu, gente? De La Cruz não joga. É uma superioridade meio nítida. O Fluminense tem uma boa notícia esse ano, que é a temporada do Cano, né? O Fluminense anunciou a renovação do Cano por mais um ano. E a temporada dele, depois do ano ruim do ano passado, no qual pararam dúvidas, eu acho que esse ano vai dando um ânimo assim do Fluminense ter novamente o seu Eu acho que a artilheiro. grande renovação foi o Ares, né? É. Eu acho que essa é a grande notícia do Fluminense nesse início de temporada. Já a atuação no jogo dele de quarta-feira já foi muito boa após a renovação, deu uma resposta. O Ares jogou em todas as partes do campo. Agora, obviamente, o Cano fez 7 gols na temporada passada. Esse ano ele já tem 4, né? Então, só isso já mostra como foi ruim o ano do Cano no ano passado e que esse ano a tendência é de ser um pouco melhor. Mas o Fluminense vai precisar também de um outro centroavante, né? Perdeu o Cauã Elias, vendeu, né? Só tem o Cano agora, o Fluminense vai precisar ir ao mercado, até pela idade do Cano, ele suportar uma maratona de jogos como é o calendário brasileiro é difícil, né? Tem essa novidade do Riquelme, Felipe, um garoto excelente, campeão Muito brasileiro bom jogador. sub-17, Muito muito bom habilidoso, corajoso, que eu acho que é o mais legal, né? Ele pega e vai pra cima mesmo, não quer saber quem tá marcando ele. E o Fla-Flu, se ele for de fato titular, como foi contra o Vasco, a gente não sabe o que o Mano tá pensando para esse jogo. Mas é um ótimo teste para o menino também. É um jogo de mais peso, marcadores mais fortes, né? Alexandre, por exemplo, lateral esquerdo do Flamengo. Vai ser bacana. E assim, a gente, claro, tá vendo o Cano aí. O Cano, não, ano passado, cara, é um ano muito atípico. E eu sei que é o começo ainda, mas ficou a sensação, será que acabou o Cano? Teve lesões sérias também, né? Começou depois também por causa do Mundial. Será que acabou? O começo de ano, vamos ver, mostra que o 24 pode ter sido algo fora da curva atípico. Difícil que ele repita 40 gols por temporada, né? É isso. Aí não se espera Talvez fique num equilíbrio ali, né? que é o normal de um centroavante do futebol brasileiro. 24, 25 gols. Bater ali 20 gols, passar de 20 é um número bem aceitável. Às vezes, se você somar gols e assistências, você nem precisa fazer tantos. Agora, você olha, o Cano é um dos nomes, mas o Flamengo está num momento diferente, tem outros jogadores de patamares diferentes, mas você tem Arias, tem Cano, tem Thiago Silva, o Hércules foi um ótimo reforço e seria para qualquer brasileiro, menino. Então, assim, tem elementos, tem muitos elementos no Fluminense Fábio, que podem ser começou maravilhosamente bem. goleiro ótimo. Mais uma vez. Então, assim, ainda que haja uma diferença entre os times, o Fluminense tem argumentos para dizer que pode ganhar o jogo, e pode. É o que eu acho que faz diferença, e fez no jogo contra o Botafogo, e acho que pode fazer amanhã a favor do Felipe Luiz, é o banco, né? O Flamengo conseguiu recuperar, só falta o Pedro agora. E aí, por exemplo, no jogo de domingo lá em Belém, você ia vendo as substituições que o Felipe Luiz fazia, que o Leiria fazia, você fala, pô, tem algumas coisas. Foi abrindo. Foi abrindo. Aí você tinha, pô. E o Cebolinha nem entrou em campo no jogo contra o Botafogo, né? Entrou Arrascaeta, entrou Luiz Araújo, Danilo. Aí o Botafogo botando a meninada pra jogar. Pode acontecer de amanhã também o Flamengo lançar a mão, de repente começar com o Luiz Araújo, ter uma Arrascaeta no banco, ou começar com o Arrascaeta, tem o Luiz Araújo para entrar. Isso já, Cebolinha para entrar. Se o Alan vai começar no banco, pode ser que o Alan entre, o Danilo no banco. Então, estou curioso para ver o momento em que o Felipe Luiz vai tirar o Gerson da direita, vai colocar ele como segundo volante, como ele tem jogado na seleção, e vai jogar com pontas. Talvez não seja amanhã pelo Cebolinha. Mas você acha que o Felipe vai fazer isso? Em algum momento, como experiência, eu acho que vai.
Eu acho que tá bem desenhado na cabeça dele, bem consolidada a forma de jogar. Variação tática dependendo do adversário também, se tiver alguma fragilidade pelo lado do adversário, para usar dois pontas mesmo, Desde de o muita início, intensidade. Eu acho que ele pode fazer isso se jogar o Danilo, né? Jogar o Danilo como Como lateral. Exato, né? Se precisar do Danilo como lateral, ele pode fazer isso, deixando ali, para não perder essa agressividade pelo lado. Mas fechar o Wesley, não travar o Wesley, Exatamente. né, você não pode tirar dele esse. Hoje já traz a informação também que o pai é empresário, que cuida da carreira do Gerson, está cobrando uma valorização no Flamengo. Entendendo que o filho dele tem um dos menores salários do pelotão de elite e dizendo que quando ele veio houve conversas de que, de acordo com o desempenho, ele seria valorizado. Agora há uma nova gestão e ele decidiu, num podcast dele mesmo, tornar pública essa insatisfação. O podcast. Tornar pública essa insatisfação. Eu não tenho dúvida de que o Gerson é do pelotão da elite, é dos principais jogadores, dos mais sólidos que o Flamengo tem. Sobre essa questão de valorização, É o melhor jogador do Flamengo. se quiser, pode chamar assim. É o principal jogador do Flamengo. E 24, para mim, foi o melhor do Flamengo. E virou a temporada jogando fino, né? Os jogos que ele fez esse ano. Capitão. Foi. E tá cobrando uma valorização que, segundo ele, foi acertada ali no papo e até agora não Não veio. sei se ele falou como pai ou como empresário, né? Se falou como pai, tem uma repercussão. Se ele falou como empresário, ele tem que sentar à mesa e cobrar isso dentro de uma sala. Podcast é muito bom. E tá falando isso porque fala-se por aí que o Gerson teria também uma proposta da Rússia, o que, sinceramente, para um O jogador... Flamengo negou, tá? Flamengo nega. Negou que tenha chegado qualquer tipo de proposta pelo Gerson, né? E eu espero que um jogador da seleção brasileira não repita o que fez Luiz Henrique de jogar no Zenit, que eu acho que é um retrocesso técnico para um jogador dessa qualidade. Mas eles que sabem onde o calo aperta. Eu vou fechar esse bloco. Numa sexta-feira que antecede clássicos Brasil afora, a gente fez alguns baús dos jogos que acontecem no fim de semana. A gente vai voltar agora a 1999, que era o jogo de número 200 do Romário pelo Flamengo, no Maracanã lotado. O Fluminense estava muito mal das pernas. E esse é um entre tantos exemplos que mostram como um time, quando vai muito mal para um clássico, a rivalidade é capaz de nivelar as coisas. Aconteceu em 99 e o baú do Seleção viaja até lá. O Fla-Flu é um clássico de tradição. Neste domingo, o Maracanã em festa recebia outra vez o clássico, numa partida que também seria inesquecível para o artilheiro. Romário entra em campo para enfrentar o Fluminense e para fazer história em mais um Fla-Flu. O craque completa nesta partida 200 apresentações com a camisa rubro-negra. Pelo lado tricolor, Rony, que vestiu a camisa amarela reivindicada pelo baixinho, anunciava que a tarde não seria de festa. Que ele faça aniversário, que tenha felicidades na sua carreira, na sua vida, mas que hoje ele, infelizmente, vai ter que voltar para casa triste. Mas Romário começou bem a seu estilo, se movimentando, sofrendo falta e pegando a bola para bater. E se o Flamengo já era mais perigoso, ganhou espaço com a expulsão do nervoso França. E o Pitbull, mordido, acabou mordendo o Fluminense. Flamengo 1-0, gol de Romário, que comemorou como a torcida pediu. Coube a Alexandre Lopes cumprir a promessa de estragar a festa de Romário. O segundo tempo mal tinha começado e o zagueiro tricolor empatou de cabeça, depois da cobrança de escanteio. Daí para frente, mesmo com um jogador a menos, o Fluminense criou as melhores oportunidades. E Túlio perdeu um gol incrível, cara a cara com Klemer. O ataque rubro-negro estava toda hora impedido. E no fim do jogo, Roger quase fez um gol histórico do meio do campo. O empate foi ruim para os dois times. O Fluminense ficou mais longe do título do primeiro turno. E o Flamengo perdeu a chance de passar o Vasco na tabela. Para Romário, mais um Fla-Flu que entrou para a história, mas não do jeito que ele queria. O ideal seria uma vitória, né? Claro. Nós estávamos aqui para isso. Só que às vezes não dá para ser como hoje. Mas o time tá consciente do que a gente fez aqui. Eu tenho certeza que para os próximos jogos vão melhorar. De Série C do Fluminense. Ótimos personagens em campo, né? Ótimos personagens. Tinha um tal de Roger Flores também. Gosta de fazer gol no meio campo, depois ele aperfeiçoou e fez no São Paulo, né? Verdade, verdade.
E é isso aí, minha nação. E aí, pra vocês, quem leva o Fla-Flu ou o Flu-Fla? Tem Flu-Fla? Não. Fla-Flu. Fluminense ou Flamengo? Na minha opinião, o jogão vai ser 2-0 Flamengo. E pra vocês, deixa aí nos comentários quem vence esse clássico. Flamengo ou Fluminense? Minha opinião, o Flamengo vai amassar o Fluminense. O Flamengo é favorito, é mais time, vem numa boa fase. O Fluminense não vem numa boa fase, apesar de ter ganho do Vasco por 2-1. E é por isso que eu aposto no Mengão. E é isso aí, minha nação. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.